Estamos com mais uma lição para este trimestre, agora com a lição de número 8, intitulada Paulo, o discipulador de vidas. Nós temos como texto áureo Atos 15, 40 e 41, que nos diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática para esta lição diz o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Nós temos essa lição, esse título que sugere Paulo como um discipulador, um ensinador, aquele que cuida de um discípulo, né? O discipulador, ele discipulava realmente as vidas que estavam aos seus cuidados. Nós temos o livro de Atos, capítulo 2, versículos 47, 42 a 47, e o capítulo 20, de 1 a 4. A leitura eu convido você para fazer nesse instante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Os objetivos da lição: o objetivo geral é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Objetivos específicos: primeiro, relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Segundo, salientar a integralidade da missão do discipulado, que é pregar e ensinar. E, por último, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para mais esse subsídio para esta lição de Escola Bíblica Dominical. Esta lição revela a importância de a igreja conjugar com equilíbrio a pregação evangelística com o ensino cristão. Esta forma, este ensino forma enquanto aquela chama. Entendeu? O pastor Antônio Gilberto, saudoso professor, pastor da Assembleia de Deus no Brasil, sempre ponderou a respeito de ensinar sistematicamente a Bíblia para a igreja local. O melhor espaço para isso é a escola dominical. Neste espaço, nós ensinamos os que foram chamados pela pregação do Evangelho. Observamos que nessa lição há aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do ensino, do discipulado, nas igrejas que ele mesmo plantou. Então,
percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Nessa primeira parte da lição, vamos observar Paulo e o discipulado bíblico. É importante discipular o cristão, o novo convertido, porque com o discipulado vem um ensinamento forte, seguro, robusto, para que o discípulo cresça com maturidade cristã e tenha os passos firmados ali na fé através, não é, aí desse ensino maravilhoso que nós chamamos de discipulado. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Lá em Atos capítulo 2, do 42 ao 47, nós vemos claramente que as Escrituras falam sobre doutrina, oração, comunhão, serviço, e isso fazia parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, onde ele passava, fazia discípulos, não somente convencia a respeito de Cristo, mas ele fazia discípulos, mostrando-lhes como deve servir ao Senhor e como o cristão devia viver para Cristo. Paulo foi um grande discipulador, o apóstolo dos gentios. Ele dedicou sua vida, muitos anos, no discipulado ali das pessoas. Ele passava sempre pelas igrejas, onde às vezes ele mesmo fundava e depois voltava discipulando mais uma vez aquelas pessoas. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Ele sabia dos desafios que iria enfrentar pela frente, diante dos judeus, dos gentios, e o compromisso profundo com a doutrina que ele agora havia abraçado, né? Então ele era um discipulador, não só um pregador, mas ele convencia as pessoas a serem discipuladas, a aprender aos pés daquele professor, daquele apóstolo, né? Então, a metodologia de Paulo para o discipulado, nós vimos aqui que o primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho pelo poder do Espírito Santo e convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. E ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar as pessoas através do ensino da palavra de Deus. Era o discipulado, certo? Então, ele, apesar de ter um ministério que podemos dizer itinerante, mas ele tirava sempre aquele tempo suficiente para doutrinar e discipular aquelas pessoas. Na segunda parte desta lição, vemos que o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. Agora, é preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. O Evangelho precisa ter esse compromisso. Quem prega o Evangelho precisa ter esse compromisso, pregação e ensino. Então, a palavra de Deus, ela é o meio, né, pelo qual nós orientamos e também recebemos orientação para nos firmar no Senhor. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder, o poder de Deus para cumprir essa missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. E agora era necessário fazer discípulos, ensinar aqueles novos crentes a serem fiéis servos do Senhor e posteriormente também trabalharem na liderança. Muitos depois vieram a ser líderes, pastores,
missionários, pregadores, né, da Igreja do Senhor. Então, o ensino, fazer discípulos, o discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador e logo após a conversão é preciso aquele cuidado de ensinar, de orientar, de discipular aquelas pessoas, não é, para servir melhor ao Senhor. E na última parte dessa lição, nós queremos resumir bem hoje o discipulado com pessoas de outras culturas. Isso é preciso observar, porque as culturas são diversas, né? A pregação do Evangelho, a pregação traz as pessoas aceitam a Cristo e elas vêm com as suas culturas, né? Pessoas que são de regiões diferentes, de países diferentes. Então, agora, como discipular essas pessoas? Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, revelaria ser muito complexo. Por quê? Porque havia ali um confronto, né? Vamos dizer assim, de ensinamentos. O ensinamento acerca da lei, acerca daquele zelo da lei. Agora vem o evangelho da graça. Então havia, de qualquer forma, um confronto. Não que seja confrontante a lei com a graça, mas observe que quando a mensagem da graça veio, então houve assim um choque para os judeus tradicionais, os judeus zelosos da lei, os fariseus. Eles não aceitavam aquela forma de ensino, aquela forma de viver, não é? Um viver como Jesus ensinou, viver agora pela graça, né? Então houve aquele choque assim daqueles que observavam e zelavam pela lei cegamente. Contudo, o apóstolo Paulo ele soube lidar com essas situações e ele, com muito carinho, com muito amor de Deus, ele tratou com os judeus, com aqueles que serviam, eram zelosos da lei, eram fariseus. Paulo os convencia que agora o cumprimento da lei era Cristo, que Cristo agora inaugurou uma nova era, a nova aliança agora é Jesus, o Salvador, né? A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, que foi registrada em Atos dos Apóstolos 1 e 8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, a promessa de Deus é salvar a todos os gentios em todos os cantos da terra. Então, o ministério do apóstolo Paulo nos mostra que discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas, costumes diversos, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Então é preciso discipular, mostrar realmente como é que se deve servir a Deus. Não importa a cultura, não importa os costumes e nem a religião. O que importa é ser discipulado para aprender a servir a Deus e servir a contento, né? Então, é maravilhoso saber que Deus levanta pessoas para ser mestres, ser professores de discipulado, né? Ser líderes realmente que têm compromisso com o ensino da palavra de Deus. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Então, o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder, e ele nos
usa como instrumentos e convence o ser humano do seu real estado. Então, as pessoas precisam ouvir a voz de Deus e acatar ao que o Espírito Santo requer. Então, o discipulado é uma forma eficaz de lidar com as pessoas e ensiná-las como servir a Deus. Essas pessoas serão firmes e servirão a Deus até o fim. Essa lição nós procuramos resumir da melhor maneira possível e nós agradecemos a Deus por mais esse precioso tesouro, né? Paulo, o discipulador de vidas, é o título desta lição. Nós queremos agradecer a Deus por tão grande privilégio. Vamos orar. Eu quero agradecer a todos vocês, pedir que vocês se inscrevam neste canal para que nós possamos produzir mais conteúdos que venham edificar vidas, para que nós possamos produzir mais material, para que vidas sejam assim abençoadas em toda a face da terra. Se inscreva, clique no sininho de notificações para que você receba nosso material em primeira mão, tá bom? Comente, coloque seu comentário aqui embaixo e eu vou responder com certeza o seu comentário, tá certo? Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e que você possa servir a Deus, você irmão, servir a Deus e ser também um discipulador. E você que não é evangélico, não é cristão evangélico, receba Jesus como seu Salvador e venha servir ao Senhor, porque é maravilhoso ser crente e servir a este Deus Todo-Poderoso. Querido Pai, Deus eterno, nós te glorificamos nesta oportunidade. Glorificado seja o teu nome para sempre. Eu quero te apresentar, Senhor, esse trabalho aqui no YouTube, que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria para que nós possamos ser instrumentos de bênção em tuas mãos, Pai. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos inscritos, aqueles que nos assistem aqui. Deus abençoe ricamente cada vida, que a tua palavra venha, Senhor, fazer morada, ache guarida nesses corações, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por tão grande privilégio de te servir, pregando a tua palavra, ensinando a tua palavra, falando de assuntos vastos. Deus, tu és maravilhoso na minha vida e em nossas vidas. Por isso eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser. A todos, nosso muito obrigado.